Ô, turma. Nossa, turma, tava faltando, né? Na semana passada, na aula, acho que passada, né, a gente homenageou os Rolling Stones, né? E, cara, não podia, lógico, não podia faltar nunca. Beatles, né? O rock and roll tem dimensão que tem pelos Beatles. Os Beatles, cara, é tudo. Os Beatles introduziram o rock and roll na cena mundial, né? O rock nasceu nos Estados Unidos, nasceu lá com Little Richards, nasceu com Chuck Berry, ganhou aquela dimensão rebelde com Elvis Presley, mas o rock alcançou sucesso mundial com Beatles. Beatles, até hoje, todo mundo escuta Beatles. Os jovens escutam Beatles, tocam Beatles. A gente escuta, Paul McCartney fez show aí outro dia, o ano passado, novembro, dezembro, veio para o Brasil. Cara, qualquer showzinho dele é 100 mil pessoas, no mínimo, no mínimo. Ele lota estádio, lota qualquer lugar. Então, não podia deixar de ser, a gente tinha que homenagear Beatles. E mais uma vez, por que, que eu não homenageei Beatles antes? Já que uma banda icônica. Lembrando mais uma vez, a homenagem das bandas não é por preferência, não é por gosto, não é por importância. Eu pego lá, hoje vou homenagear essa banda. Não é isso não, senão dá a impressão de que a única banda que eu homenageei e que fiz questão de ser a primeira foi o Motorhead, porque é a minha predileta. É um outro estilo de rock, é um trash rock. Né? Aí eu fiz questão de dizer, ó, é a minha banda predileta, eu vou homenagear o Motorhead. Mas Beatles, por que eu não homenageei antes? Porque, como eu disse para vocês, a minha esposa foi para Londres visitar minha filha e falou: não, se você for homenagear Beatles e você for homenagear Rolling Stones, eu vou trazer uma camiseta do Rolling Stones da loja oficial e vou trazer uma dos Beatles também oficial. Ela foi na lojinha lá da Abbey Road, tem uma lojinha lá, aquele famoso, o lugar onde eles atravessaram aqui. Lá tem a gravadora, né? Hoje chama-se Abbey Road. Tem uma lojinha lá onde vende um monte de bugiganga, dos quais camiseta. Então a minha esposa, a Lígia, amor da minha vida, trouxe a camiseta e falou: você vai usar a camiseta oficial. E ela trouxe para mim a camiseta dos Beatles. O meu filho quis ir lá, tem 12 anos, foi o primeiro lugar que ele foi lá, vou lá. Eu vou lá tirar uma foto lá da rua do Abbey Road, eu vou lá atravessar, eu vou tirar. Até hoje o menino tem 12 anos e todo mundo curte Beatles. Então Beatles fez uma história que pra gente é icônica. A gente vai escutar Beatles daqui uns 200 anos, a gente vai estar escutando uma música aqui, outra música ali, porque eles fizeram história. Né? Deu um caráter mundial. O rock e todo mundo, bem ou mal, foi influenciado pelos Beatles. Motorhead foi influenciado, Leme foi tocar guitarra, na verdade, guitarra e depois tocou baixo por conta dos Beatles. Dizem as histórias que ele foi ver um show dos Beatles lá em Liverpool. Ele tinha 16 anos, foi ver um show e ficou impressionado. E aí ele decidiu tocar guitarra, decidiu seguir carreira musical. De um jeito ou de outro, os Beatles influenciaram todo mundo que veio depois. Aí foram criando estilos diferentes, mas os Beatles influenciaram todos de uma certa forma. Então, a nossa homenagem é aos Beatles. Caso a gente for falar de Beatles aqui, velho, nós vamos ficar até o fim da aula, mas como não dá, nós vamos ter que voltar ao nosso assunto. Bom, aonde é que nós paramos? Deixa eu tirar a luz aqui. Deixa eu tirar a luz do. Deixa eu até fazer o seguinte, que eu vou precisar fazer. Mas eu. Tá aqui. Cadê? Aqui.
Deixa eu fazer o seguinte. Para a gente poder dar andamento, eu fiquei de falar uma coisa que eu não falei, mas acho que eu posso pelo menos citar. Eu comentei para vocês que a gente tem muitos diferentes tipos de sistemas de drenagem. Tem um monte. Mas hoje, os sistemas de drenagem que nós mais empregamos são esse aqui. É o famoso bloco Leopold. Mas eu vou mostrar algumas fotos para mostrar para vocês que não é o único. É que esse é um sistema engenheirado. Não tem apenas esse. Eu fiz opção por este, para a gente fazer o nosso dimensionamento, fazer o nosso projeto. Mas tem outros. Vou mostrar para vocês de forma simplista. Né? Lá no passado, um dos sistemas de drenagem mais antigo era composto por tubulação perfurada. Tá vendo? Tem as tubulações de aço inox. Antigamente não era aço inox, hoje é aço inox. Elas são tubulações perfuradas e elas são instaladas sobre um canal. Então eu tenho aqui embaixo um fundo falso. Nesse fundo falso eu vou colocar uma laje. E em cima da laje eu coloco essas tubulações. É o sistema mais antigo que se tem notícia. Década de 10, década de 20, década de 30. É tubulações dotadas de orifícios e um fundo falso. Isso aqui é o fundo falso. É aqui onde sai água filtrada e onde entra a água de lavagem. Isso aqui a gente, na verdade, não usa mais. Tá? Então vocês estão vendo aqui, eu tenho essas lajotas, eu tenho um sistema de drenagem, essas lajotas, e aí essa tubulação ela vai correr, e aí ela vai coletando água filtrada e vai encaminhando para esse fundo falso. A gente não usa mais. Não usa mais. É um sistema muito antigo e a gente não usa mais. Então, tá vendo? Essas tubulações estão todas localizadas em cima da área do filtro. A gente não usa mais. Tá? Embora exista, mas a gente não usa mais. Tá? O que eu coloco em cima do meu sistema de drenagem? A minha camada suporte. Tá vendo? Isso aqui eles estão instalando a camada suporte sobre o meu sistema de drenagem. Que são aqueles pedregulhos que eu comentei com vocês. Eles vão colocando as camadas sucessivas e montando o quê? O meio filtrante. Aqui a areia, e em cima da areia o antracito. Isso é o jeitão de um filtro. Qual que é um segundo sistema de drenagem muito comum? Vigas californianas. São vigas feitas em concreto armado, são muito pesadas. A gente também não usa mais isso hoje, porque são estruturas muito pesadas. Em concreto, não. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é o fundo falso. Eu apaguei a figura, eu vou fazer de novo. Isso aqui é o fundo falso. Em cima desse fundo falso, eu vou colocar umas vigas de concreto invertidas, e essas vigas invertidas elas são dotadas de orifícios onde eu faço a coleta de água filtrada. Olha aqui, isso aqui é a saída de água filtrada e entrada de água de lavagem. Essas tubulações estão inseridas no fundo falso. Ali são os insertos no concreto. Isso aqui são as minhas vigas. Tá vendo os orifícios? Esses orifícios fazem a coleta da água filtrada e a introdução da água de lavagem. Isso aqui são aquelas vigas californianas. Lembra o corte do filtro da ETA BV, da ETA Guaraú, onde tem a viga? Então, hoje a gente não usa mais esse tipo de estrutura porque, primeiro, o concreto armado é muito pesado. A norma para estruturas de concreto armado exige um recobrimento do concreto, não dá mais, e ele se desgasta ao longo do tempo. Se você quiser fazer isso hoje, você pode fazer. Olha aqui, lembra? Isso aqui é uma viga californiana. É o invertido. Se você quiser fazer hoje, você tem que fazer de aço inox. Você pode fazer de aço inox, não tem problema. É uma forma. Ou seja, você pode fazer dessa forma. Tá vendo? É uma forma. Você pode usar. Qual que é a terceira?
bocais ou crepinas. Aquela laje que vai em cima do fundo falso, ela recebe quem? Crepinas. São estruturas, são bocais específicos, construídos, engenheirados, onde eu consigo coletar água filtrada e introduzir água de lavagem. Surgiu na década de 50, década de 60. Problema das crepinas, precisam ser crepinas de boa qualidade. Ou seja, o que eu tenho no filtro? Isso aqui é o fundo falso. Isso aqui é o fundo falso. Em cima desse fundo falso, o que eu vou fazer? Vou fazer uma laje. Tá vendo? Isso aqui é o fundo falso. Isso aqui é o fundo falso. Em cima dessa estrutura, eu vou colocar uma laje. Em cima dessa laje, eu coloco os bocais. Embaixo. Onde é que estão os bocais? Estão aqui embaixo. Tá vendo? Agora eu estou dentro do fundo falso. Olha lá, os bocais lá em cima. Essa cauda é a cauda que me permite a saída da água filtrada e entrada de água de lavagem. Agora estou dentro do fundo falso. Estou lá dentro. Isso é o fundo falso. Hoje em dia, as melhores crepinas do mercado são essas crepinas, né, fabricadas pela Hidrosol. São crepinas muito boas. Olha, elas estão sendo instaladas sob a laje, tá vendo? Eu tenho a laje de concreto e olha as minhas crepinas. Sacaram? Esse método é utilizado, um dos mais comuns no Brasil, é a utilização dessas crepinas e do bloco Leopold. São os mais comuns. O que eu vou precisar para dimensionar o meu sistema em algum ponto lá na frente? Eu preciso ter para cada um desses sistemas as suas curvas de perda de carga. Porque nós vamos começar a dimensionar o filtro daqui para frente utilizando critérios hidráulicos. Eu preciso calcular a perda de carga no meio filtrante limpo, na camada suporte, no sistema de drenagem. Eu preciso de perda de carga. Eu tenho que definir níveis d'água no filtro. Eu preciso de perda de carga. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Hoje não. Hoje ainda não. E aqui o nosso bloco Leopold, que é o mais recente. Ele surgiu na década de 70. Né? Tinha no passado esse bloco, mas ele era cerâmico. Mas aí, devido a questões de resistência, ele desenvolveu-se, né, de polietileno de alta densidade. Então, hoje é o bloco preponderante. É a escolha preferencial ou bloco Leopold, esse tipo de bloco, esse aqui, né, que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma outra geometria, também fabricado pela Leopold. E conforme eu comentei com vocês, existe um bloco deles que ele tem uma capa em cima do bloco. E esse bloco em particular, ele permite que eu não utilize a camada suporte. Por quê? Porque ele permite uma distribuição muito uniforme da água de lavagem e uma coleta de água filtrada também de forma muito uniforme. Mas isso é uma característica desse material. Então o fabricante, ele tem que dizer, olha, você pode colocar o meu material filtrante em cima sem a necessidade da camada suporte, mas isso precisa ter, naturalmente, o apoio e o aval do fabricante do sistema de drenagem. Tá? Então esse é um bloco Leopold, né? É uma sofisticação do bloco que eu mostrei para vocês, é uma sofisticação desse bloco. Lógico que ele é mais caro, e ele é um bloco interessante quando eu tenho muitas vezes a necessidade de reformar um filtro e eu não tenho altura. Então eu ganho altura colocando mais meio filtrante e tirando a camada suporte. É uma alternativa. Tá? Eu vou utilizar esse bloco no nosso projetinho, por quê? Porque ele vai me permitir dizer, olha, eu vou estudar a camada suporte. Então eu vou colocar alguns critérios para que a gente consiga definir como vai ser a nossa camada suporte. Tá? Tudo bem? Ou seja, não é que tem somente este bloco. Os métodos mais tradicionalmente empregados hoje do Brasil é o bloco Leopold, que custa na faixa de 3 mil, 4 mil reais o metro quadrado. Ele é caro, não é barato, não. Ele é caro. Tem um preço para isso. Eu acho, não sei nem se deve estar custando até mais caro. É que os meus valores de referência, hoje em dia, a inflação, sabe como é que é? Sobe o preço. O dólar sobe, o preço do bloco sobe. Se o dólar cai, o preço também continua subindo. Então, não tem jeito. Então, os mais comuns são este bloco Leopold, e aí depois eu vou mostrar para vocês mais para umas outras fotografias. Veja que eu tenho uma laje
Lá no final eu tenho a saída de água de lavagem, a entrada de água de lavagem, saída de água filtrada e a introdução do ar. E aí esse bloco ele vai inserido sobre a laje. Tá vendo meu bloco aqui? Eles vão instalando sobre a laje. E aí a água filtrada vai ser coletada naquele rebaixo. Esses blocos, tá vendo que ele tem uma abertura aqui? Essa abertura aqui, ela vai ficar voltada para baixo sobre esse dente na estrutura. Eu vou fazer um corte, mas veja que esse bloco, a extremidade final do bloco, tem esta abertura, onde eu consigo coletar água filtrada e entrar água de lavagem. E entrar o ar também, tá? E aí ele é instalado sobre a laje. Tá vendo? Tá vendo que aqui eu tenho um rebaixo, ele é instalado sobre a laje. Lógico que em cima deste bloco Leopold, o que eu tenho que colocar? A camada suporte, fazendo a transição do bloco até o meio filtrante. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Sistemas de drenagem. Camada suporte. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero montar esta camada suporte. Eu quero estabelecer como que eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar alguns critérios. E aí a gente vai montando essa camada suporte. Depois eu volto. Eu coloco outros. Deixa eu colocar aqui. Assim, deixa eu fazer o desenho que é melhor. Vamos definir esse critério. Vamos definir os critérios. Aí nós vamos fazendo. A vantagem desse curso é que ele tem um pouco mais de tempo do que o curso que tradicionalmente a gente oferece só para ambiental. Só para ambiental nós temos 2 horas por semana. Esse curso nós temos 4. Então a gente consegue ter um pouco mais de cuidado, falar um pouco mais das coisas. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Vamos montar a camada suporte. Vamos estabelecer os critérios. E aí a gente monta. Então já falamos sobre lavagem de filtros. Vamos montar a nossa camada suporte, porque aí, montado a camada suporte, a gente consegue começar a fazer o dimensionamento hidráulico do filtro propriamente dito. Então vamos lá. Então o que eu tenho? Filtro dupla camada areia antracito, já dimensionei. Eu sei que eu tenho 30 centímetros de areia, 50 de antracito, taxa de filtração. O meu sistema de drenagem é bloco Leopold. E a minha lavagem do filtro, lembra que eu precisava definir a lavagem? A lavagem do filtro vai ser lavagem com ar, seguido de água. Seguido de água em contracorrente. Tá? Então, definir que o filtro vai ser lavado com ar, seguido de água em contracorrente. O que eu tenho aqui embaixo? Deixa eu ver como é que eu fiz um desenho. Tá. Eu vou tentar reproduzir o desenho que eu fiz lá. Eu tenho isso aqui. Vamos tentar fazer isso em perspectiva. Aí é duro, hein? Eu tenho aqui embaixo, imagine que isso aqui é o meu sistema de drenagem. O meu sistema de drenagem, ele tem orifícios. Eu vou desenhar assim, de qualquer jeito. Eu não sou muito bom de desenho, mas imagine o seguinte, eu tenho um sistema de drenagem que tem um conjunto de orifícios. O meu sistema de drenagem é conhecido, eu defini, é o bloco Leopold, tá certo? Esses orifícios, eles têm dimensão em torno de 6,3 milímetros. Tá? Então, eles têm uma dimensão. Eu sei que esse diâmetro dos orifícios, eu vou chamar aqui de orifício, é em torno de
6,3 milímetros. É uma característica do bloco. O que eu tenho aqui em cima? Aqui em cima, eu tenho... Ixi, olha. Vai. Aqui em cima, eu tenho meio filtrante. Que meio filtrante que é esse? É areia. Que característica que eu tenho na areia? Eu tenho um diâmetro efetivo de 0,5 milímetros. Eu tenho que, de alguma forma, montar esta estrutura que vai fazer de interface entre a areia e o meu sistema de drenagem. A minha camada suporte está aqui. Agora eu preciso, como é que eu monto essa camada suporte? Como é que eu monto ela? Eu tenho que definir um critério. Então, o que eu vou fazer? Vamos estabelecer esses critérios. Vamos pegar aqui embaixo. Eu tenho uma camada de seixos, não tenho? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar uma camada de seixos em cima do meu bloco Leopold. Vou colocar uma camada aqui em cima. Então, pega aqui o meu sistema. Meu sistema de drenagem está aqui. Eu vou colocar uma primeira camada aqui em cima. Só que esta camada, ela não tem... Vamos pegar aqui uma camadinha. Essa camada, ela não tem diâmetro uniforme. Ela não é totalmente uniforme. Essa camada normalmente tem um diâmetro do menor grão. Vou colocar M minúsculo. Essa camada tem um diâmetro do maior grão. Eu vou colocar M maiúsculo. Qual que é o primeiro critério? Que essa relação entre o diâmetro maior e o diâmetro menor seja em torno de 2. Eu não posso ter... Isso aqui é uma subcamada. Eu não posso ter uma camada com diâmetros muito desuniformes. Então, cada subcamada... Então, o primeiro critério... Cada subcamada da camada suporte, relação diâmetro maior grão, subdiâmetro menor grão, em torno de 2. Primeiro critério. Segundo critério, eu tenho que apoiar uma camada aqui em cima do sistema de drenagem. Qual que é o diâmetro dos orifícios? O diâmetro dos orifícios é em torno de 6,3 milímetros. Bom, concorda que eu não posso colocar uma camada suporte cujo diâmetro dos grãos seja menor do que 6,3 milímetros. O material vai embora. Então, qual que é o primeiro critério que eu adoto aqui? Em relação à interface do sistema de drenagem, o diâmetro do menor grão, tem que ser em torno, 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício. Qual que é o diâmetro do orifício? 6,3 milímetros. Se eu multiplicar por 2, vai ser 12 milímetros. Se eu multiplicar por 3, veja, o diâmetro tem que ser maior ou igual, né? Diâmetro do menor grão. 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício. Se esse orifício tem 6,3 milímetros, qual que é o diâmetro do menor grão? Tem que ser de 2 a 3 vezes. Menor grão, 2 a 3 vezes. Se você pegar aqui, 2 vezes 6, 12 milímetros. Tá bom. Então eu posso fazer o seguinte. Agora vamos fazer um desenho mais elaborado aqui. Eu tenho aqui o meu sistema de drenagem. Meu sistema de drenagem está aqui. Eu vou colocar uma primeira camada aqui. Deixa eu usar assim. Vou colocar uma primeira subcamada.
Com que diâmetro? Diâmetro do menor grão. Bom, 2 vezes 6, 12. Comercialmente, quando você compra esses seixos, a dimensão é sempre polegadas. Puxa, então eu posso pegar uma camada de 12... Eu coloquei 12... Deixa eu ver. Eu posso colocar aqui... Deixa eu colocar aqui. 12,7. 12,7 milímetros a 25,4 milímetros. Eu estou garantindo que este menor grão tem com certeza 2 a 3 vezes o diâmetro do orifício. Então não vai passar nada. Mas eu preciso colocar uma outra subcamada aqui. Eu preciso colocar uma outra subcamada. Por quê? Porque eu vou precisar ter que fazer a transição até a areia. Onde está a areia? Não, a areia está aqui em cima, em algum lugar. Eu vou colocar a areia aqui. Deixa eu apagar aqui. A areia está aqui em algum canto. Depois eu refaço aqui. A areia está aqui. Areia. Qual que é o diâmetro efetivo? 0,5 milímetros. Eu também tenho que ter uma camada aqui para permitir que a areia não escape. Qual que é o critério que eu adoto aqui? Aqui eu tenho um diâmetro do menor grão, eu tenho um diâmetro do maior grão. O diâmetro do menor grão da ordem 4 vezes o diâmetro efetivo. Você vai me perguntar, mas por que 4? Se aqui é 2, por que é 4? Então observa o seguinte, qual que é o diâmetro desse menor grão? Se a minha areia tem 0,5 milímetros, então 4 vezes 0,5, isso aqui dá 2 milímetros. Então, o diâmetro do menor grão tem que ser menor ou igual a 2 milímetros. Se você for olhar a tabela de seixos, né, de acordo com o peneiramento, eu posso colocar aqui 1,6 milímetros. Bom, se a relação é 2, 3,2 milímetros. Eu defini aqui e defini aqui. Agora eu faço a transição. Pergunta, por que aqui é 4 vezes o diâmetro efetivo? Aí eu vou explicar usando isto aqui. Vamos entender. Imagina que isso aqui seja areia. Nosso material filtrante é uniforme? O material filtrante é uniforme? Não. Ele tem um diâmetro efetivo, certo? Tem. O que é o diâmetro efetivo? É o D10. Ele tem um coeficiente de uniformidade, 1,5. O meu D60 vai ser 0,75 milímetros. Ele não é uniforme. Ele tem grãos menores e tem grãos maiores. Eu coloco areia no filtro. Coloquei areia. Eu vou lavar o filtro, não vou lavar o filtro? Quando eu lavo o filtro, o que eu faço com o meio filtrante? Ele expande. Qual que é a tendência dos grãos maiores? Ficarem aonde? Em cima ou embaixo? Quando eu vou lavar o filtro, eu não lavo o filtro introduzindo água de baixo para cima. O material filtrante não expande. Quando ele expandir, o que vai acontecer? Os grãos menores vão ficar em cima. Os grãos maiores vão ficar onde? Embaixo. Ou seja, eu tenho isso aqui, de forma exagerada, né? Eu tenho uma gradação. Esse material filtrante, ele se estratifica. Por que ele se estratifica?
Porque na hora que eu estou lavando o filtro, introduzindo água, de baixo para cima, os grãos maiores ficam embaixo, os menores em cima. Aonde estão os menores grãos? Na face superior do filtro. Na interface com o sistema, com a camada suporte, vão ficar os grãos maiores. Por isso que eu adoto esse diâmetro do menor grão, ele tem que ser menor ou igual a 4 vezes o diâmetro efetivo. O diâmetro efetivo não está aqui, ele está lá em cima. Aqui é maior. Aqui é próximo de 1 milímetro, 1 e poucos milímetros. Então, pô, dá direitinho. Vamos fazer a transição agora. Ué, 25 milímetros, 12. Então aqui tem que ser 12,7 milímetros a 6,3 milímetros. Aqui menor, maior, menor, menor, menor. Aqui 3,2 milímetros a 6,3 milímetros. Oh, beleza, deu. E aqui, a última camadinha, então, 1,6 milímetros a 3,2 milímetros, e aqui a camada de areia. Eps. Um, dois, três, 4 camadas. Normalmente, tá bom, mas qual que é a espessura dessa camada? Então vamos revisar aqui as nossas... Qual que é a espessura das nossas camadas? Então vamos lá, regra número 1, regra número 2, regra número 3, regra número 5. Essa espessura de cada camada, ela tem que ter uma altura. Tem que ter uma alturinha. Essa altura, a recomendação é que ela seja... Lembra aqui. Normalmente, 3 vezes o diâmetro do maior grão. Ou, no mínimo, 7,5 centímetros. Veja, essa é a camada suporte tradicional. O que está acontecendo? Transição do bloco Leopold para a areia. Então, 25, 3 vezes, 7,5 centímetros, 7,5 centímetros, 12 vezes 3 vai dar... posso botar aqui também 7,5 centímetros, e aí praticamente nas demais 5 centímetros. É uma camada suporte. 7,5 vezes 7,5, aqui eu aumentei um pouquinho. 7,5 vezes 7,5, 15, 20, 25. Mas o que acontece aqui? Isso aqui é só maior para menor. Essa camada suporte eu posso usar se eu não estiver usando o ar. Se eu usar o ar, o que é que vai acontecer? Se eu usar o ar vai entrar onde? Aqui embaixo. Ele vai entrar. O ar não consegue mexer aqui. Aqui ele não mexe. Ele não mexe. Ele não mexe aqui. Mas ele vai mexer aqui. Então o ar vai entrar, vai destruir essa camada e a areia vai entrar e vai sair no bloco Leopold. Por isso que quando a gente lava o filtro com ar seguido de água, essa aqui é o que a gente chama de composição de camada suporte simples. Camada suporte simples. Essa camada suporte simples é sem
ar. Eu vou lavar com ar. Posso usar? Não, não posso. Aí o que eu faço? Como é que eu faço a minha camada suporte? Eu vou inverter. Por isso que ela chama de camada suporte inversa. Eu vou inverter. Vou fazer o mesmo desenho aqui. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Sistema de drenagem. Bloco Leopold. Está aqui. Eu vou colocar uma primeira camada. Vou. Não tem problema nenhum. Eu coloco lá 12,7 a 25,4 milímetros. Joia. Coloco uma outra camada, obedecendo a mesma relação, de que eu tenha a uniformidade entre os diâmetros e sempre o maior e o menor grão em torno de 2. Ah, e esse aqui? Ah, não, esse aqui nós vamos usar 6,3 milímetros a 12,7 milímetros. Terceira camada. Não, tem uma outra aqui. Aí sim, isso aqui é 3,2 milímetros a 6,3 milímetros. 3,2, 6,3. Isso. E uma quarta camada. Não tem problema. Tá aqui. Montei. Não mudei nada. Aqui é 1,6 milímetros a 3,2 milímetros. Só que eu tenho areia lá em cima. Mas eu não posso pegar areia e colocar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter a camada. Olha, eu vou colocar esse grão grosso de volta. Eu vou colocar uma outra camada de 3,2 a 6,3 milímetros. Vou colocar uma outra camada de 6,3 a 12,7 e vou colocar uma outra camada de 12,7 milímetros a 25,4 milímetros. E, finalmente, eu coloco a areia aqui em cima. Então, esta camada suporte, ela é maior. Mas por que ela tem que ser maior? Porque ela tem que ser inversa. Por que ela tem que ser inversa? Porque eu não quero que a ação do ar destrua a camada suporte. Ah, mas posso usar sistemas de drenagem sem camada suporte? Posso, desde que o sistema de drenagem comporte você usar sem camada suporte. Posso usar? Posso. Este bloco, esse fabricante tem um bloco onde tem aquela placa de borracha, uma borracha especial, aonde eu posso abolir a camada suporte. Mas quem tem que garantir isso? O fabricante. O fabricante. No nosso caso, nós vamos adotar esta camada suporte. Quanto? Espessura mínima. 3 vezes o diâmetro do maior grão. Ou, se for muito pequeno, pode ser 7,5 a 5 centímetros, dependendo do tamanho do grão. Dependendo do tamanho do grão. Ou 7,5 centímetros, ou 3 vezes o diâmetro do maior grão. 2,54 centímetros vezes 3 dá 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Vou colocar 7,5 aqui também. E normalmente as menores eu posso usar 5 centímetros. 5, 7,5. 7,5. Qual que é a altura da minha camada suporte? Portanto, isso vai me definir a altura do filtro. Bom, 7,5 mais 7,5, 15. 20, 25, 30, mais 15, 0,45
metros. Pronto. Eu defini a camada suporte e defini a sua altura. Lógico que isso tem que ser confirmado pelo fabricante do sistema de drenagem. Normalmente se confirma essa característica. Olha, podemos usar assim? Aí ele pode recomendar, não, pode usar assim e tal. Uma coisa... Você tem que fazer esse estudo da camada suporte e ela é super importante, por quê? Porque ela faz a transição da areia até o sistema de drenagem. Essa transição, por que é importante? Ela me permite distribuir a água de lavagem igualmente no meio filtrante e coletar a água filtrada. E ela me permite manter a integridade do meio filtrante e da camada suporte. Essa camada suporte é chamada de camada suporte inversa. Inversa. Quando que eu uso? Lavagem com ar. Todo filtro lavagem com ar, eu preciso usar camada suporte inversa ou reversa. Camada suporte reversa. Preciso usar esta camada suporte reversa. Preciso usar. Se eu não usar, vou lavar com ar, o que vai acontecer? Eu vou destruir minha camada suporte e eu vou começar a perder meio filtrante pelo sistema de drenagem. Aí eu vou começar a ter problemas nos filtros. Sacaram? Tranquilo? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então andamos num negócio, numa parte que é importante do filtro, que é o meu sistema de drenagem e a minha camada suporte. Ou seja, é isso aqui que eu estou fazendo. Deixa eu encerrar a apresentação. Não, deixa eu colocar aqui para vocês. Como normalmente filtros é um tema muito apaixonante, eu fiz uma série de vídeos sobre sistema de filtração. E eu tenho uma playlist, dentro do canal tem uma playlist que só fala sobre sistemas de filtração. E lá eu tenho um vídeo onde eu falo, um pequeno vídeo onde eu falo somente sobre sistemas de drenagem e um vídeo onde eu falo sobre sistemas, camada suporte. Isso aqui é uma camada suporte típica para filtros somente lavados com água. Aqui eu fiz um exercício, viga californiana, com diâmetro de 10 milímetros, é maior. 10 milímetros, 3 vezes 10, 30 milímetros. 30 milímetros, eu tenho que pegar um grão, o diâmetro do grão tem que ser dessa natureza, mesma ordem de grandeza. 30 milímetros, 25,4, diâmetro do menor grão. Diâmetro do maior grão, 50,8 milímetros. E aí a transição, 12,7 a 25, 6,3 a 12,7, 3,2 a 6,3, 1,6 a 3,2. 1,6 milímetros, a última camada, e a areia. Seria uma camada típica para filtro somente lavado com água. Por que só água? Porque eu não tenho a camada reversa. E se eu, por exemplo, for lavar um filtro com água, se você for lavar uma camada com água, olha aqui, ó. Essa camada suporte que eu mostrei para vocês é uma camada suporte para filtros lavados somente com água. Etaguaraú, areia, camada suporte. Olha as camadas aqui, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha aqui a granulometria. Tá vendo? Essa é uma camada suporte para filtros lavados somente com água. E uma camada suporte só com ar e água. Bloco Leopold, olha aqui. 12,7, 25.
até 1,3 milímetros. E a transição. Tá certo? Reversa. Ou seja, esse tipo de camada suporte. Opa! Esse tipo aqui. Aqui eu coloquei as espessuras, tá vendo? 7,5, 7,5, 5, 5, 5, 5, 7,5, 7,5. É esta camada suporte aqui. Tá vendo? Ela começa com grãos maiores, menores, menores, até o menorzinho, e depois ele volta a crescer de novo em tamanho. Camada suporte reversa. É essa aqui, as características estão aqui. Esse é o filtro da ETA Tayasupeba. O filtro é lavado com ar seguido de água. Tem que ter essa camada suporte. Tá joia? Beleza, turma? Tudo bem? Bom, puxa, avançamos bem. Demos um bom avanço. O que nós precisamos fazer agora? Não. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora começa o nosso dimensionamento hidráulico propriamente dito. Agora começa o nosso dimensionamento hidráulico propriamente dito. Deixa eu apagar aqui e aí vamos refazer alguns desenhos e vamos fazer algumas contas relevantes. Então vamos lá. Então já definimos nossa camada suporte, já sabemos como ela vai ser, e nós mostramos que essa camada suporte é função do meio filtrante, do sistema de drenagem e do modo como eu lavo o filtro. Tudo bem, já vimos isso. Então vamos lá. Eu preciso começar a calcular. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Tá. Vamos definir vazões. Cálculo de vazões. Cálculo de vazões. Primeira vazão relevante para mim. Qual que é a vazão de cada filtro? A saída do filtro. Cálculo de vazões. Água filtrada. Essas vazões elas vão ser importantes porque eu vou ter que dimensionar um conjunto de tubulações que me permitam retirar água filtrada, introduzir água de lavagem, introduzir água decantada, retirar a água de lavagem. Eu preciso conhecer essas vazões. Qual que é a vazão de água filtrada? Eu tenho duas vazões. Uma vazão nominal e uma vazão máxima. Qual que é a vazão da ETA? 2,4 metro cúbico por segundo. Ou melhor, 2.400 litros por segundo. Quantos filtros que eu tenho operando? 10 filtros. Então, qual que é a vazão afluente, ou melhor, né? A vazão de saída de cada filtro? 240 litros por segundo. Cada filtro tem que sair... Oi? Não, hoje não. Tá? Nada. A vazão de cada filtro é 240 litros por segundo. Vazão nominal. Qual que é a vazão máxima? Continua sendo os 2.400 litros por segundo. Só que quando um filtro estiver lavando, quantos filtros vão estar operando? 9. E aí a vazão de saída de água filtrada vai ser igual, se a minha conta não estiver errada, depois verifiquem, 266,7 litros por segundo. Então, água filtrada, eu sei que eu tenho que sair do filtro com 240 litros por segundo. Numa condição onde algum filtro estiver lavando,
vai ter que sair com 266,7 litros por segundo. Então essa é uma vazão crítica de água filtrada. Tudo bem? Turma, agora olha isso aqui. Água de lavagem. Ah, turma, agora é o ó do Borogodó. Por isso que eu disse para vocês que a área do filtro ela tem que ser limitada, ela não pode ser muito grande. Taxa de retrolavagem. Normalmente as taxas de retrolavagem, vou colocar QAL, elas situam-se em torno de 900 a 1.000 metro cúbico, metro quadrado por dia. Por que eu utilizo essas taxas para filtros dupla camada areia antracito? Porque eu quero que o meio filtrante ele se expanda de 20% a 30% para garantir que as impurezas sejam retiradas para fora da caixa do filtro. Eu vou adotar uma taxa de retrolavagem. Eu vou adotar uma taxa de retrolavagem igual a 1.000. 1.000 metro cúbico, metro quadrado por dia. Então, qual que é a vazão de água de lavagem? É a taxa 1.000 metro cúbico, metro quadrado por dia, vezes a área do filtro. Quanto que vale a área do filtro? A área do filtro vale 86,4 metro quadrado. Então, esta vazão de água de lavagem, ela é igual, vou pegar minha continha aqui, quando dá? Isso aqui vai ser metro cúbico por dia. Mas eu vou dividir por 86.400 para ter litros por segundo. Turma, 1.000, ou melhor, vai. Isso aqui é 1 metro cúbico por segundo, que equivale a 1.000 litros por segundo. Percebeu por que a área do filtro não pode ser gigantesca? Porque quanto que eu produzo de água filtrada? O filtro filtrando, ele tem que permitir a saída de 240 litros por segundo, ou 266. Mas quando eu for lavar o filtro, eu tenho que entrar no filtro com 1.000 litros por segundo. Cara, isso aqui é um monstro de vazão. Não é que é um monstro, é alta. Quanto que é a vazão da ETA? 2,4 metros cúbico por segundo. Eu estou gastando para lavar filtro 1 metro cúbico por segundo. Por isso que a área de filtração não pode ser muito grande. E como é que eu reduzo a área de filtração? Eu aumento o número de filtros. Eu fiz esse exercício admitindo 10 filtros. Mas lembra que na nossa conta lá apareceu 8,9. Você vai dizer, não poderia adotar 8 filtros? Posso. Mas se eu adotar 8 filtros, a área de filtração vai ser maior. A área de filtração maior, o que vai acontecer? Essa vazão de água de lavagem vai ser maior. Isso torna as estruturas do filtro mais caras. Válvulas maiores. E válvulas maiores. Você vai dizer, mas é menos válvula. Mas são válvulas caras. Então tem uma relação econômica entre o número de filtros, o porte da ETA, o dimensionamento de válvulas com portas, tubulações, porque eu tenho que ter um equilíbrio entre a produção de água filtrada e a necessidade de água de lavagem. Por isso que é uma condição econômica. Perceberam? Outra vazão que é importante, vazão de ar. Eu não vou lavar o filtro com ar? Não, vou. Eu quero a lavagem do filtro, já sei que a lavagem com ar e água é a melhor. É a melhor. Então a minha taxa de lavagem com ar, a gente comentou, normalmente filtros dupla camada trabalham com taxas de 10 a 20 litros por segundo de ar por metro quadrado de filtro. Eu vou adotar uma taxa da ordem de 15 litros por segundo por metro quadrado. Da onde vem esse número? Isso aqui vem da experimentação. Isso aqui, na verdade, quando se desenvolveram os filtros do tipo
filtros dupla camada, lavados com ar e água, ou filtros lavados com ar, se estabeleceu que taxas da ordem de 10 a 20 litros por segundo por metro quadrado são taxas razoáveis, eu consigo lavar bem o filtro. Eu vou adotar 15. Quanto que é a vazão de ar? Então vai ser 15 litros por segundo por metro quadrado, vezes 86,4 metros quadrados. Isso aí vai me dar uma vazão de ar. Eu tenho que introduzir ar no sistema, uma vazão igual a 1.296 litros por segundo. Ou seja, o que eu tenho agora? Eu tenho minhas vazões. Eu tenho minhas vazões. Eu tenho lá minha vazão de água, água filtrada. E essa vazão de água filtrada vai estar trabalhando na faixa de 240 litros por segundo a 266,7 litros por segundo. Eu tenho a minha vazão de água de lavagem, 1.000 litros por segundo, e eu tenho a minha vazão de ar, que é 1.296 litros por segundo. E a vazão de entrada de água decantada. E água decantada não tem que entrar no filtro? Tem. Quanto vale? Quais são as minhas vazões de água decantada? É a mesma da água filtrada. Lógico, né? Essas vazões, elas necessariamente são iguais à vazão de entrada de água decantada. Lógico. Porque água decantada é igual à vazão de água filtrada. Olha só, definimos número de filtros, área do filtro, característica do meio filtrante, camada suporte, definimos as vazões. Feito tudo isso, agora a gente pode fazer o dimensionamento hidráulico. Raios, que dimensionamento hidráulico é esse? Eu vou mostrar para vocês umas figuras. Vamos mostrar umas figuras. Agora eu vou mostrar para vocês uns desenhos, projeto, em escala real. Quando eu digo escala real, é porque o desenho está em CAD, então fica mais fácil. Então, antes da gente fazer esse dimensionamento, nós não vamos fazer isso hoje, não dá tempo, também não precisa. A gente tem mais um tempinho para fazer isso. O que nós vamos fazer? Na semana que vem, nós temos mais nossas aulas. Lá a gente consegue fazer esse dimensionamento hidráulico, propriamente dito. Mas agora eu vou mostrar uns desenhos de um filtro em escala real. O meu desenho aqui é um desenho muito simples. Vou mostrar em CAD, para vocês verem um filtro em escala real. E aí a gente fica mais claro o que a gente está dimensionando na semana que vem. Todas essas partes hidráulicas, constitutivas, tudo direitinho. Deixa eu mostrar o desenho para vocês. Eu tenho aqui, eu tenho. Olha, eu acho que é esse aqui. Então, o que acontece? Sem sombra de dúvida, é o tópico, talvez, que tem mais detalhe. Assim fica bom? Dá para ver? É o tópico que a gente tem mais detalhe. É sistema de filtração. É o mais que exige mais atenção da gente, porque são muitas pequenas coisas. Deixa eu ver se é esse mesmo ou é o outro desenho. Peraí.
Isso, vamos lá. Dá para ver? O que a gente tem? Isso aqui é o corte do filtro. Só que é muito diferente do corte que eu fiz. Corte. O que eu faço? Eu tenho que ter uma laje. Tudo bem. Tá tremendo a impressão minha? Olha eu que estou com um terremoto aqui. Eu tenho uma laje. Em cima dessa laje, quem é que eu estou apoiando? Aquele bloco Leopold, meu bloco. Esse bloco aqui, ele está apoiado nessa laje. Só que na parte final do bloco, aqui embaixo, esse bloco é aberto. Lembra que eu mostrei uma foto de um bloco cortado aqui no fundo, ele é aberto. Mas é aberto por quê? Ele é aberto porque aqui ele vai sair com água filtrada. E aqui eu tenho um dente na estrutura. Esse dente na estrutura vai me possibilitar que a água filtrada saia aqui. O que eu tenho em cima do bloco Leopold? Camada suporte. O que eu tenho acima da camada suporte? Areia. O que eu tenho acima da camada suporte? Antracito. E acima, as minhas calhas de coleta de água de lavagem. Tá certo? A água filtrada tem que sair por aqui. Então, esta dimensão aqui, ela é determinada pelo tamanho desta tubulação, que vai ter que me permitir a entrada de água de lavagem e a saída da água filtrada. Por isso que esse dimensionamento hidráulico, ele é importante. Eu tenho que conhecer essas vazões, porque agora eu tenho que dimensionar, determinar o tamanho desses diâmetros. Perceberam? Deixa eu mostrar um outro corte. Aqui. Ó, primeiro aqui, vai. Não dá para ver muito bem, talvez para vocês fique pequeno, mas ó, floculador, decantador, floculador, decantador, floculador, decantador, floculador, decantador. Quantos decantadores? 1, 2, 3, 4. Quantos floculadores? 1, 2, 3, 4. Água decantada está caindo neste canal. E os filtros estão aqui. O mesmo esquema que eu bolei. Os filtros estão aqui. Agora eu vou ampliar o filtro. Aqui talvez fique melhor. Eu vou ampliar o filtro. Não, aqui, deixa eu ver se é melhor aqui ou aqui. Deixa eu ver a cota. Não, aqui é melhor. Agora nós estamos vendo um filtro, não estamos? O filtro está aqui. Olha o meu canal lateral. Ele está aqui. Ele tem 90 centímetros de largura. Eu coloquei 1 metro. Esse aqui tem 90 centímetros. Aonde está o material filtrante? Está aqui. O que eu tenho acima do material filtrante? Calhas de coleta de água de lavagem. As calhas de coleta de água de lavagem vão descarregar a água de lavagem aqui. Então vamos lá. Da onde vem a água? Circuito, caminho da água. Entra água no filtro, não entra? Entra. Aonde? Vem por este canal. Aonde entra água de lavagem? Eu tenho aqui uma comporta de entrada de água de lavagem. A partir do canal de água decantada, eu tenho uma comporta que me permite entrar água no filtro. Deixa eu mostrar num corte que é melhor. É que o duro é achar os desenhos. Eu consigo mostrar aqui. Aqui. Aonde está o meu canal
Ops, vou tropeçar nisso aqui ainda. Aonde está o meu canal de água decantada? Está aqui em cima. Olha aqui as minhas calhas de coleta de água decantada, descarregando nesse canal de água decantada. Esta comporta me permite a entrada de água decantada no filtro. Fluxo descendente. Vai passar pelo antracito, pela areia, camada do suporte, bloco Leopold, vai sair aqui. Vai sair aqui e vai para onde? Ela tem que ir para uma caixa de controle de nível. Ops, tá aqui. Pega o filtro lá. Olha o filtro. Água filtrada vai sair aonde? Aqui. Aquela tubulação está inserida naquele rebaixo no filtro. Essa tubulação de saída de água filtrada. Ela vai ter que sair aqui e vem para cá. O que é isso aqui? É uma caixa de controle de nível. Cada filtro tem o seu vertedor. Lembra que eu mostrei para vocês na semana passada uma caixa vertedora, vertedor. Esse vertedor, ele mantém o nível d'água mínimo no filtro. A água filtrada sai aqui. Ou seja, o filtro está trabalhando. Entrada de água decantada aberta, esta válvula aberta, essa fechada, água filtrada vem para cá, verte, vai embora. Só que eu tenho que lavar o filtro. Para lavar o filtro, eu tenho que trazer água de lavagem de algum lugar. Quanto sai de água filtrada no nosso exercício? Eu tenho duas vazões características, 240 litros por segundo e 266,7 litros por segundo. É a vazão de água filtrada. Só que eu tenho que trazer água de lavagem. Quanto de água de lavagem? 1.000 litros por segundo. Esses 1.000 litros por segundo eu vou ter que trazer de algum lugar. Pode ser por meio de bombeamento, pode ser por meio de um reservatório específico. Eu tenho que trazer água e ele vai ter que entrar no filtro. Então, e normalmente essa tubulação, aproveita-se a tubulação de saída de água filtrada para também introduzir água de lavagem. Então, quem comanda o diâmetro desta tubulação aqui, essencialmente, é a entrada de água de lavagem, que é 1.000 litros por segundo. É uma puta vazão. Quer dizer, comparativamente com a vazão de água filtrada. Então, eu tenho que saber o diâmetro dessa tubulação, água de lavagem. Vou lavar o filtro? Vou. Vou fechar essa válvula. Vou abrir essa. Vou entrar com água de lavagem. Entrando com água de lavagem, lógico, estou lavando o filtro, a entrada de água decantada está fechada. Eu vou ter que abrir uma válvula de saída de água de lavagem que vai estar localizada nesse canal. Ou seja, agora o nosso dilema, não é dilema, é dimensionar tudo isso aqui, essas partes hidráulicas. Mas isso é fácil, não tem segredo. É fácil dimensionar. Vocês vão ver que, lembrando, para poder facilitar nesse dimensionamento, eu vou pegar esse material aqui e vou mandar para vocês no eDisciplinas, lá no Moodle. Vou deixar esse material lá. Aí vocês podem dar uma olhada antes da semana que vem. Aí fica mais fácil vocês dar uma olhada. Aí vocês acompanham. Não entendi isso aqui, como é que é mesmo? Não entendi isso aqui, como é que faz isso aqui? Não entendi. Fica muito mais fácil, tá? Senão eu vou colocar aqui, depois vocês vão ver, vocês vão ter dúvidas. Então já vou mandar esse material para vocês, vocês deem uma estudada antes, vejam se eu não errei em conta, e aí a nossa ideia é fazer esse dimensionamento. O que acontece no filtro? Vamos ver se eu tenho aqui o... aqui eu tenho. Aqui tá bom. Ó. Será que eu tenho? Não. Aqui é planta. Aqui é decantador. Vazão de ar, vou lavar o filtro. É melhor ver aqui.
Deixa eu ver se eu tenho. Isso. Não, mas é melhor. Deixa eu primeiro mostrar aqui. Aqui. O que acontece? Isso aí é um corte de um filtro. É um outro filtro, um outro projetinho. Quem é que determina o nível d'água mínimo no filtro? O nível d'água mínimo no filtro é determinado por aquele vertedor de saída de água filtrada. Eu estou filtrando, não estou filtrando? No início, quanto vale a perda de carga no filtro? Existe, tem escoamento, tem perda de carga, só que ela é pequena, porque o meu filtrante é limpo. Aí o que acontece com a retenção de impurezas? Eu vou retendo impurezas, e aí o que acontece com a... Vou retendo impurezas, o que acontece com a perda de carga? Lá vai subindo. O nível d'água no filtro sobe, até chegar a um nível d'água máximo. Isso a gente chama de carga hidráulica disponível. Então, o que acontece? Quando eu dimensiono o filtro, eu tenho que calcular o meu nível d'água mínimo, eu fixo um nível d'água máximo, de tal forma que esse nível d'água máximo não afogue as minhas calhas de coleta de água decantada. Isso é o perfil hidráulico do filtro. É isso aqui. Esse vertedor que eu comentei com vocês está aqui, ó, tem o perfilzinho dele. Esse vertedor é o que mantém o nível d'água mínimo do filtro. É a minha caixa de controle de nível. Por isso que ela é tão importante. E, finalmente, lógico, isso me determina o perfil hidráulico do filtro. Minha caixa de controle de nível, o filtro, nível d'água no filtro, decantador. E o nível d'água no decantador é determinado pelas calhas de coleta de água decantada. Decantador, floculador. Isso aqui é o perfil hidráulico. É chato de fazer, mas é absolutamente necessário, porque do contrário essas unidades afogam. Então eu tenho que definir essas cotas direitinho. Perceberam? Turma, joia? O que nós vamos fazer nas nossas duas próximas aulas, semana que vem? Além de homenagearem outras bandas, né? Lógico. A gente tem que pensar em umas bandas legais para homenagear. Alguma sugestão que a gente não homenageou? É, as bandas de primeira, né? Aí o cara chega aqui, você homenageia a Taylor Swift aí. Pelo amor de Deus, velho, eu me jogo pela janela lá embaixo, velho. Morreu, professor, morreu. Então, nós vamos fazer o seguinte, de posse dessas vazões, e sabendo agora de todas essas partes construtivas, o nosso esquema vai ser determinar esses diâmetros, válvulas, comportas, verificar se aquele canal lateral, de fato, 1 metro é possível, e calcular a perda de carga no filtro. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Acho que deu, né? Ufa! Hoje foi tivemos uma boa aula. Dúvidas? Então, se eu não mandar para vocês até amanhã, alguém me manda um e-mail. Professor, não esquece de mandar o treco. Eu não posso esquecer, porque vocês precisam disso, tá bom? Turma, então até semana que vem, se Deus quiser. Peraí.